6. A dama, um jardim particular. A minha noiva querida é como um jardim particular, como uma fonte que é só minha e de mais ninguém. Você é como um pomar carregado de frutos preciosos, cheirando aos perfumes mais raros, nardo e açafrão, cálamo e canela e outros tipos de pó perfumado, mirra e aloés e muitos outros perfumes deliciosos. Você é a fonte do jardim, uma fonte de águas correntes tão refrescantes quanto os riachos das montanhas do Líbano. Cânticos dos Cânticos 4, 12 a 15. Bíblia Viva. A dama é um campo fértil. Seu terno coração é um solo arado há pouco que aguarda a semeadura. Ela tem em si o potencial da reprodução em massa. Sua mente é a incubadora de sonhos e o útero da grandeza. É irrigada quando ama e se desidrata ao ferir-se. Os que a amam a enriquecem, e os que abusam dela a despojam. Aqueles a quem toca participarão da sua colheita. Ela será o fim da fome de alguém. É um jardim. É o lugar onde se sacia a fome, onde os famintos se fartarão. É o lugar onde o solo rico produzirá alimento fértil e as vidas se enriquecerão por meio dela. O ponto focal daqueles que a amam e a inveja absoluta dos que não lhe têm amor. A dama é verdadeiramente um jardim de amor e um campo em potencial que deve ser plantado com cuidado. Ela é tão vulnerável como o solo recém-lavrado. Aviso à dama: tenha cuidado com o que planta em seu jardim. Ou, melhor ainda, tenha cuidado com quem permite semear em seu jardim. Há coisas que não desejará ver plantadas em seu coração e em sua vida. A Bíblia nos ensina que as palavras são como sementes, sempre que pronunciadas produzem frutos. Faz-nos lembrar que nós, cristãos, somos gerados pela palavra. Isto significa que a nossa salvação resulta das palavras semeadas em nós. Esse é o motivo da pregação ser tão poderosa. Ela é palavra, é semeadura. Quase todas as grandes mudanças na história aconteceram como resultado de palavras pronunciadas. Se a história se altera por meio de palavras, pode ter certeza de que os indivíduos também se transformam mediante o poder delas. Uma canção de Ninar faz a seguinte pergunta: Maria, Maria rebelde, como vai o seu jardim? Essa é uma pergunta séria que todas as Marias devem responder. Como vai o meu jardim? De onde vieram essas coisas que cresceram em minha personalidade e corrompem a integridade do meu propósito inicial? Você já se olhou e pensou: como foi que cheguei a esta situação? Já viu parte da sua personalidade ficar sufocada pelas ervas daninhas das experiências negativas? Maria, Maria, você é rebelde. Como chegou a ser assim? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mateus 13, 27 e 28. Os sentimentos de revolta nascem às vezes das sementes plantadas pelas situações adversas. Elas são geralmente semeadas por pessoas e influências que nem sequer ficam para a colheita. Você se vê ceifando coisas que não plantou. Cada caso, relacionamento ou envolvimento extraconjugal que experimentou como mulher, deixa algo para trás. As sementes que brotam de cada acontecimento nem sempre são facilmente arrancadas. Você é um jardim, mas só o tempo dirá o que a colheita vai produzir. Se não gosta do que está crescendo, veja o que foi semeado. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como o seu jardim cresce na verdade. As sementes semeadas em sua vida é o que fazem crescer. Se quiser mudar o que está crescendo,
Tudo de que precisa é mudar o que está sendo plantado, ou pelo menos quem está fazendo o plantio. Proteja diligentemente o seu solo das sementes corruptas. Muitas mulheres continuam sofrendo por causa de palavras irrefletidas, inoportunas. É perigoso permitir que as pessoas derramem seus males no seu campo. Eles crescerão em você muito depois de elas terem ido embora. As sementes que você vê crescendo no campo da sua vida foram plantadas pelas circunstâncias ou por pessoas que disseram coisas a você. Eu a aconselho, com pisca-alerta e sinais de neon, a guardar o seu jardim com todas as suas forças. Tenha cuidado ao dar permissão para alguém falar em sua vida. É perigoso receber conselhos das pessoas erradas. Você deve evitar os que plantam sementes negativas e humilhantes. As sementes são piores do que os incidentes. Elas duram muito e dão fruto durante anos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Bíblia Viva. A 7ª coisa é acrescentada, não como adendo, mas como clímax para tudo que Deus despreza. Ele aborrece mortalmente os que plantam sementes de discórdia. A semente da discórdia pode não passar de uma sugestão ou implicação, porém, uma vez plantada, lança raízes e se alastra como uma infecção, crescendo como erva daninha e sufocando todas as flores do seu jardim. Essas palavras são sementes que produzem raízes amargas e envenenam o jardim. Há coisas que seria melhor você não ouvir. Examine a sua vida e arranque o mato plantado pelas palavras de outros. Substitua-o pela palavra de Deus, pois essa palavra plantada no solo fértil de um coração aberto extermina as sementes da negatividade inatas em você. Há coisas que deve estar disposta a eliminar. Extirpe-as rapidamente. Palavras de ódio e ira produzem frutos de amargura e desconfiança. Remova essas sementes antes de germinarem e lançarem raízes. Se as pessoas ao menos compreendessem que o abuso nem sempre é físico ou sexual. Um dos abusos mais difíceis de curar é o verbal. Ele é mais mortífero e perigoso do que qualquer outro. Infelizmente, muitos dos que atacam com palavras fazem isso com a certeza de que não serão processados, pois trata-se de um crime raramente percebido ou levado ao conhecimento de outros. Para alguns, não passa de um jogo de inteligência. É uma oportunidade para os que se especializam em palavras perversas mostrarem sua esperteza e rirem com ar de superioridade ao observar o resultado. É pena que não compreendam que a língua deles é rápida para ganhar o debate e letal para destruir o adversário. Se você for uma vítima, corra para a palavra de Deus e elimine as palavras de ódio. Se for o réu, encontre outro meio para aliviar a sua frustração. Suas palavras são mortais, mais poderosas que uma arma. Elas machucarão a alma e deixarão cicatrizes no espírito. Sinto que ainda hoje algumas de vocês podem ouvir as palavras mordazes que apagaram todo o sucesso e escarneceram de cada conquista. Essas palavras as perseguem como fantasmas. Em algum ponto da sua vida, alguém disse coisas pesadas que se alojaram em seu espírito. Repito, vá para a palavra de Deus. Só Ele pode remover as sementes que produzem o fruto da sua infelicidade. Você precisa ter condições de seguir em direção a coisas maiores na sua vida. Precisa ser o jardim que nutre o mundo e alimenta a sua alma. Plante a semente de Deus e colherá as recompensas de uma vida inteira. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela,
e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31, 10-31. A mulher verdadeiramente boa já é uma esposa antes de se casar. Não serão os chás de noivado, nem os livros que produzirão o que não lhe é inato. Há em seu íntimo um dom único, que a torna exemplar. Ela é uma mistura cuidadosamente calculada de força e vulnerabilidade. Refinada e frágil, forte e estável. É uma mulher generosa, cujo alvo na vida se estende muito além das suas próprias necessidades de realização e se ancora no sentimento agradável que brota ao tocar a vida de outras pessoas. Para produzir um anel radioso de noivado, é preciso começar com uma pedra lapidada e brilhante. Não é possível usar qualquer tipo de pedra e transformá-la num anel de casamento. Os critérios são muito específicos. A joia deve ser de qualidade superior, caso o anel deva cintilar ao longo da vida com esplendor e vitalidade. Os critérios para a esposa são igualmente específicos. Ela cuida das necessidades alheias, sendo capaz de realizar-se ao dar e compartilhar de si mesma com outros. Ser esposa implica mais que simplesmente ser mulher. Nem toda mulher é uma esposa. Por isso, a Escritura declara: o que acha uma esposa, acha o bem. Provérbios 18, 22. Essa passagem seria ridícula se a questão fosse simplesmente encontrar uma mulher. A busca de uma esposa constitui um desafio tão provocador quanto cavar uma mina para encontrar um diamante. Como uma gema de boa qualidade, essas características devem ser inatas na mulher. Não podem ser compradas nem apreendidas. Não podem ser forçadas nem formuladas. A boa esposa é um diamante, um tesouro que precisa ser desenterrado. Qualquer outra coisa é uma imitação. Ela pode brilhar por algum tempo, mas não demora muito até que se quebre como pedaço de vidro que realmente é. Muitos homens insensatos se atiraram de cabeça na vala do desespero, tentando criar uma joia com uma pedra comum. Sábio é o jovem que, como minerador, sabe que só pode esperar descobrir o que Deus já criou. É preciso buscar a pedra especial e, ao achá-la, ela será sempre apreciada. Ele deve saber que as coisas que aparecem com facilidade em geral também ficam facilmente manchadas. Senhor, ajuda-nos a encontrar o tesouro que já criaste nas mulheres. Em algum lugar,
há uma esposa excelente esperando para ser descoberta. É ela que vai ser usada pelo Senhor para abençoar a vida de algum homem excelente, de quem será a ajudadora idônea. Ela é um ingrediente que falta para completar a visão dele. É uma mulher de muitos recursos. Seu solo é rico, embora sua terra possa ser estéril. Quando ele plantar a sua grandeza no solo fértil dela, ela irá florescer, pois é um composto rico de vários potenciais preciosos. Muitos deles ela poderia ter alcançado sem ele, mas ao se unirem, um deve completar o outro. Observe bem, ó pretendente, que fica à espreita em horas tardias esperando por aquela que completará sua vida. Ela tem um tesouro oculto em seu íntimo. Pode ser um tesouro enterrado. Pode estar enterrado debaixo de sofrimentos, segredos, cicatrizes e temores, mas continua sendo um tesouro. Encontra-se quase sempre oculto por trás de um exterior rude que age como um disfarce e às vezes desanima os homens que normalmente cavariam febris para encontrá-lo. A busca começou, e a grande necessidade da mulher excelente. Encontrá-la significaria que o homem acertou na loteria da vida. Mantê-la e cuidar dela enriqueceria sua existência ao máximo. Só a presença dela já lhe dará uma sensação de riqueza tão opulenta que o homem acumula ganhos e juros elevados. No espaço de um momento, ela é um tesouro a ser admirado. No espaço de uma vida, é um investimento que rende dividendos para todos com quem entra em contato. É uma dama majestosa e elegante. Suas riquezas são incontáveis. Tem como adorno diamantes nos olhos e rubis no sorriso. É a pedra jaspe do dia e o rico ônix da noite. Seu valor não pode ser calculado num piscar de olhos, mas ficará evidente numa crise. É então que o homem saberá que ela é autêntica e não falsa. É nessa hora que a vida retrata tão bem a diferença entre uma pedra de imitação e um diamante. É nas crises da vida que a própria dama começa a compreender a magnitude da sua criatividade. Em meio a cada crise, ela é avaliada e seu valor aumenta. A cada teste e prova, ela aprecia e é apreciada. A maior apreciação que a torna inteira, porém, deve vir do seu íntimo, não dos que a rodeiam. Ela deve saber que é uma mulher de excelência, não de arrogância, mas de excelência. Este é o espírito da mulher virtuosa. Existe perigo para você quando todos sabem o seu valor, menos você mesma. Se não souber o que tem, não saberá quando perder. Só quando temos noção de um tesouro é que ele é tratado com respeito e mantido afastado dos vilões e dos oportunistas. Você conhece o seu valor, mulher virtuosa? O fato de saber não é convencimento. É afirmar-se para poder afirmar outros. É quase impossível dar a outros o que não foi depositado. Você é rica. Está cheia de admiração e esplendor. Foi criada em Cristo Jesus e envolta em sua radiância. Seus potenciais só são limitados pela sua própria visão. Deseje o céu e estenda a mão para o vento. O que Deus plantou se manifestará no final da sua vida. Aceite o desafio. Você é o vento impetuoso de um furacão e, ao mesmo tempo, o balançar suave de um ramo. É tão dura quanto um diamante e tão macia quanto o veludo negro que acentua o brilho da joia. É uma mulher virtuosa. Brilhe, dama, brilhe. A dama tem um inimigo. A mulher é algo precioso. Toda grandeza nasce por meio dela. É a mãe das nações, o útero da criatividade, o jardim da vida. O seu grande valor, no entanto, faz dela exatamente o alvo predileto do maligno. A dama tem um inimigo, o próprio Satanás. Ele sabe que quando homem e mulher se unem, geram filhos. Por isso, seu objetivo é mantê-los separados. Sua estratégia contra as mulheres tem sido sempre o engano. Ele empregou essa tática com Eva no jardim do Éden
e nunca mudou o seu método. Eva jamais teria feito mal a Adão deliberadamente. Ela pensou que fazia algo bom e positivo. Foi enganada pelo pai da mentira. Ele a guiou pelo caminho do pecado. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Quero falar sobre o método de Satanás para iludir as pessoas. A Escritura afirma que haveria conflito entre o descendente da mulher e o da serpente. Quem quer que entenda de estratégias militares sabe que é necessário estudar as táticas do inimigo a fim de poder vencê-lo. Você fica conhecendo os métodos dele e pode, portanto, preparar-se para o seu ataque e organizar-se para a defesa. Conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, tanto mais poderoso se torna. Vamos observar a estratégia e tentar compreender as táticas de nosso adversário espiritual. Vamos nos preparar como um soldado quase na hora de enfrentar o inimigo. 1. Ele apelou para a necessidade de comunicação da mulher. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 1-5. Satanás começou a conversar com Eva e a atraiu com suas palavras. As mentiras encobertas por expressões amáveis a seduziram. Essa continua sendo hoje a sua tática. As palavras são ainda uma das armas mais fortes contra as mulheres. Estas são comunicadoras por natureza. Gostam de conversar. Usam as palavras para mostrar as suas necessidades e as apreciam como um meio de compreender os outros. Dão tamanho valor às palavras que, se forem usadas corretamente, podem conquistar o coração de uma mulher. Qualquer homem mulherengo lhe dirá que o seu anzol está na sua conversa. Ele atrai as mulheres por meio de palavras. Qualquer pastor lhe dirá que a coisa mais difícil no ministério é manter as mulheres em silêncio. Qualquer marido afirmará que sempre que acontece algum problema na família, a primeira coisa que a mulher quer é discuti-lo. Satanás aproveitou-se dessa vontade de se comunicar para iludir Eva. Ele continua empregando hoje esse método. É o mulherengo enredando a mulher num relacionamento abusivo. É a falsa amiga levando-a pela estrada da tentação. É o manipulador usando palavras rudes e críticas cruéis para fazer com que a mulher se sinta desvalorizada. As palavras são uma ferramenta poderosa para o mal. Mulheres, cuidado! O prazer inato que a mulher tem na comunicação pode ser também seu aliado. Ela é o mais formidável guerreiro de oração que a igreja já viu. Sua capacidade de expressar-se e sua necessidade de discutir fazem dela uma força poderosa que não cessa de bombardear o céu. Ela sente alívio ao comunicar-se e é uma arma contra Satanás sempre que usa sua tendência para falar em favor do propósito para o qual foi criada. A mulher é um arsenal de oração e um míssil de fé. É poderosa quando seu dom se dirige contra o verdadeiro alvo, o verdadeiro inimigo. O inimigo não são os homens em geral. O inimigo é o espírito que pode ter operado num homem ou numa mulher em seu passado. O inimigo está atuando sempre que alguém usa palavras para enganá-la, desviá-la ou causar-lhe sofrimento. Cuidado com as palavras doces e as falsas promessas. Cuidado com o diabo e sua língua bifurcada, sussurrando mentiras. Cuidado com o inimigo. Ore. 2.
Ele apelou para a necessidade da mulher de contribuir. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Quando Eva deu o fruto a Adão, ela não pretendia fazer-lhe mal. Estava apenas seguindo o seu instinto, sua tendência natural de dar e compartilhar. Os instintos maternais da mulher muitas vezes a levam ao papel de doadora. Ela dá amor ao companheiro, vida ao filho, leite aquecido aos filhos pequenos e assim por diante. É, porém, essencial que toda mulher, não importa quão independente e competente seja, permita que o homem da sua vida seja responsável pelo bem-estar da unidade familiar. Sempre que a mulher assume a responsabilidade de sustentar o homem, ela inverte a ordem divina e a unidade familiar entra em colapso. Eva não entendeu que não lhe cabia a responsabilidade de dar a Adão. A responsabilidade de dar era dele e não dela. O marido deve ser, no casamento, o que Cristo é para a igreja: o provedor. A Escritura diz que prover é uma obrigação do homem. Não fazer isso é contrário à vontade de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Eva inverteu os papéis, assumindo a posição de provedora no casamento. A contribuição mal orientada perturba a ordem familiar. Não é bom que o homem coma da mão da mulher. Toda vez que a mulher se torna a principal fonte de sustento, isso arrasa a autoestima masculina. Não importa quem ganhe mais. O importante é que ele assuma a principal responsabilidade de ser o provedor. Quando não é permitido que o homem sustente a família, ele tende a se tornar confuso, culpado, frustrado e zangado. O casamento, sem dúvida, sofrerá. Compreenda que não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar. Na verdade, você pode até ganhar mais que seu marido. Mas pegue esse dinheiro e guarde-o. Gaste-o, use-o para comprar ações ou para férias dispendiosas. Apenas não deixe seu marido sentir que não cuidou dos seus. O espírito do homem morre quando ele não pode cuidar da família. Ele se sente inútil, desmotivado e derrotado. Se você não permite que ele a sustente, por que ele deveria tentar? Por que não ficar sentado sem fazer nada? Uma das piores coisas que o homem pode ser é preguiçoso. Essa atitude não só destrói os outros, como também a ele mesmo. Deixe, por favor, que ele cuide de você, que cuide dos problemas, que ensine seu filho a cuidar da sua família. Isso não só abençoará seu marido, como também o ajudará a ser saudável e completo. Não me entenda mal. As mulheres devem contribuir. A mulher foi criada para contribuir. A Bíblia diz que ela deve ser uma ajudadora idônea do marido. Isso significa que deve ficar ao lado dele e ajudá-lo. A mulher contribui para a vida. O homem faz seu depósito no útero dela e ela engravida. Ela dá um óvulo, cálcio, minerais, oxigênio, sangue, proteínas, alimento, força, carne e tudo o mais necessário para os 9 meses de gestação do bebê. A seguir, ela dá luz ao filho e depois disso dá a ele leite, amor e cuidado. A mãe continua dando ao filho pelo resto da vida. As mulheres possuem a habilidade única de apossar-se de uma visão e fazê-la acontecer. Dizem que por trás de todo grande homem há uma mulher, e isto é verdade. É preciso uma mulher para ajudar o homem a alcançar o seu objetivo. Ela pode intervir numa empresa, no ministério ou na família e prestar ajuda para que os objetivos sejam alcançados. As mulheres, quase que sozinhas, têm mantido a igreja por meio de suas contribuições, generosidade e compaixão. Elas dão de seu tempo e de seus recursos. São contribuintes inatas. As mulheres são valiosas
e parte indispensável do plano de Deus. Damas, continuem a dar o que é tão necessário, mas permitam que o homem também desempenhe o seu papel. 3. Ele apelou para a cobiça da mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Duas das mais fortes armas que o inimigo pode usar contra nós são a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Satanás usou as duas coisas com Eva. Ela viu que a árvore era boa para se comer. Essa é a cobiça da carne. Ele apelou para a fome dela. A fome é uma necessidade legítima dada por Deus. Mas ele enganou-a fazendo com que satisfizesse uma necessidade legítima de maneira proibida. Eva poderia ter saciado a sua fome com qualquer fruta do jardim, mas a serpente a levou a saborear o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está lutando com uma necessidade legítima? O inimigo a está seduzindo para buscar prazeres proibidos? Devemos lembrar que quando tentamos satisfazer-nos de um modo proibido por Deus, no final, o prejuízo é nosso. Por exemplo, todos temos necessidade de intimidade e afeto, mas se permitirmos que essa necessidade nos leve à promiscuidade, correremos o risco de nos prejudicar física e emocionalmente. A gratificação imediata pode ser obtida, mas ela acaba sendo destrutiva. Não permita que o maligno a atraia para o caminho do pecado. Ele certamente tentará isso. Proteja-se descobrindo abrigo na palavra de Deus. A Bíblia também diz que a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos. Essa é a concupiscência dos olhos. Não se esqueça, no entanto, de que tudo que parece bom não é necessariamente bom para você. Não escolha seus companheiros pela aparência ou posição que ocupam. Como diz o velho adágio, nem tudo que reluz é ouro. Muitas mulheres são enganadas por um rosto bonito, roupas de boa qualidade e um carro esporte caro. O mal vem quase sempre embrulhado num belo pacote, e o diabo pode fazer compras na boutique Armani e dirigir uma Ferrari. É perigoso deixar que as coisas externas sejam o seu mentor. Tudo que o inimigo tem de fazer é mostrar-lhe um quadro atraente e fisgá-la. Essa atenção com as exterioridades pode ser um traço positivo. As mulheres lembram e registram os pensamentos de modo diferente do homem. Seus olhos colhem detalhes que, no geral, escapam a ele. Use seu notável poder de observação, mas não permita que ele a domine. Minha família escapou muitas vezes da adversidade porque minha mulher notou um detalhe que eu teria ignorado. Ela nota as pessoas, dá atenção às suas reações, atitudes e traços de personalidade de um modo que eu não faria. Sua capacidade de observar detalhes permitiu que notasse os sintomas de doença em nossos filhos logo no início. Assim pudemos tratá-los e levá-los ao médico antes de ficarem realmente mal. Ela observa com olhos de mãe e nossa família tem sido abençoada pela sua percepção. A percepção do mundo exterior por parte da mulher pode ser um grande benefício. Deixe que seus olhos a ajudem a ver, mas não permita que as exterioridades a ceguem. 4. Ele apelou para o orgulho da mulher. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. A soberba da vida é outra ferramenta muito utilizada pelo diabo. Soberba da vida é a necessidade de estar no topo da escada, à frente dos outros. A serpente disse a Eva que ela seria mais sábia do que Deus se comesse do fruto da árvore da vida. Mais sábia, mais forte, melhor.
Bem lá no fundo, todos desejamos ser superiores aos outros. Algumas vezes, nem se trata de ser melhor, e sim de as pessoas pensarem que somos melhores. É uma questão de percepção. Queremos ser reconhecidos. É provável que ocultemos nosso desejo de reconhecimento sob o disfarce de querermos ser apreciados, mas há uma diferença. Ser apreciado se refere a gratidão e valor. Reconhecimento é uma ovação de pé, um tapinha nas costas, afagos no ego. Desejar reconhecimento não é mal em si, mas quando isso guia suas ações, quando se torna um substituto para agir segundo o seu coração, você talvez tome algumas decisões muito erradas. Se estiver à procura de aclamação, qualquer um pode bajulá-la, seduzi-la com palavras vazias de louvor. O orgulho, na verdade, não é totalmente negativo. Sentir orgulho por seu trabalho e por sua aparência é bom. Ninguém empregaria uma pessoa que não se orgulha do seu trabalho. Mas o orgulho deve ser gerado pelo próprio indivíduo. Desejar fazer o seu melhor e congratular-se por um trabalho bem feito é recomendável. A ambição é a força que leva à ação. As mulheres trabalharam incansavelmente e avançaram muito. Houve época em que as meninas nem sequer aprendiam a ler. As mulheres de hoje se graduam nas melhores universidades, ocupam cargos executivos, ajudam a administrar o país e contribuem para a prosperidade mundial. Desejar aperfeiçoar-se e fazer um bom trabalho são empreendimentos dignos. Continue trabalhando bem, mas cuide para que o seu orgulho não a faça cair. O ponto que tenho tentado expor é que o inimigo rouba o que é bom nas mulheres e o transforma em mal. A mulher é um tesouro natural. Ela é a ajudadora, a mãe, a joia na coroa da criação de Deus. Comemore as suas virtudes e desenvolva o seu potencial, mas proteja-se com todo cuidado. Seja cautelosa com relação a quem você permite tocar a sua vida, pois você é santa e um tesouro incomparável.